E aí, fantasmas? Quem acompanha meus vídeos diariamente sabe que no final da última semana o Riddler Crew começou a postar novas pistas sobre a charada do mês de abril. E caso você não se lembre, a charada do mês de abril do Riddler Crew apontava para os novos Pokémon lendários, os mascotes das versões Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. E no vídeo de hoje eu vou mostrar as novas pistas complementares dessa charada, além de tentar interpretar junto com vocês, tentar encontrar a resposta dessa charada e ver se a gente consegue descobrir como serão os novos Pokémon lendários, beleza? Se curte esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreva no canal para não perder nada sobre o mundo Pokémon. Muita gente assiste os nossos vídeos e não é um fantasma, não é inscrito no Ligenga, beleza? Ative o sininho de notificações também para receber sempre em primeira mão quando tiver um conteúdo novo do canal. E se possível, compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos para que a gente sempre tenha novas pessoas chegando por aqui, beleza? Vou dar uma pausa aqui no vídeo para a gente já ir direto para nossa primeira imagem. Esses aqui, na verdade, são dois tweets que eu separei do Riddler Crew. O primeiro, ele fala: cansado de vazamentos falsos, vamos então jogar alguns joguinhos de charadas que continuam a charada do último mês. E aí, isso foi no dia 12, e aí, mais recentemente, ontem, ele falou que tinha chegado, essas novas pistas, né, as pistas complementares, tinham chegado na metade do caminho. E já já eu explico pra vocês por que é tão importante a gente entender qual que é essa metade do caminho dessas novas pistas, beleza? Mas então, vamos ver quais são, no fim das contas, essas novas pistas. Essa aqui eu falei já em vídeo no canal, assim que ele soltou, eu gravei um vídeo, e essa aqui é um recorte que todo mundo acredita ser do Lugia. Ok, Lugia não quer dizer muita coisa por enquanto, né? Guarda o Lugia na sua cabeça que eu vou mostrar agora as mais recentes pistas. A segunda, esse novo recorte apontaria para o Kyogre. E se você acha que esse recorte não está muito combinando com essa arte do Kyogre, é porque eu estou usando as artworks do Pokémon Home. E o Riddler Crew usou recortes no estilo Sugimori, daquelas artes mais clássicas, no estilo mais aquarelado, beleza? Então o segundo recorte apontaria para o Kyogre. Lugia e Kyogre por enquanto. Vamos para o terceiro. Terceiro recorte, algo mais retangular, né? Todo mundo acredita que seria uma das presas, um dos espinhos, das garras do Groudon, mais especificamente daquela lateral dorsal dele no lado esquerdo, que tem parte escondida por esse detalhe da cabeça dele que desce em vermelho, beleza? Então, Lugia, Kyogre, Groudon, e o quarto seria o Rayquaza. Essa garra curva, por mais que não pareça, se a gente olha para essa artwork do Home, seria do Rayquaza, até porque eu espelhei essa artwork, se eu não me engano. Mas a quarta pista, o quarto recorte que o Riddler Crew postou, seria do Rayquaza. Então, assim, recapitulando, o que temos é Lugia, Kyogre, Groudon e Rayquaza. Essa é a metade do caminho que o Riddler Crew falou. Então agora que a gente está na metade do caminho, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Ó. Vou esconder até a minha câmera e vou mostrar esses dois padrões de cores. O primeiro que você está vendo aí na esquerda da sua tela é o RGB. R é de Red, vermelho, G de Green, verde, B de Blue, azul, assim como as versões clássicas da primeira geração de Pokémon. Beleza? E por que isso é tão importante? Veja que no meio, quando todas essas cores são combinadas, gera-se o branco. E quais foram os Pokémon que o Riddler Crew mostrou recortes? Vamos ver de novo? Bora. Lugia, branco. Kyogre, azul. Groudon, vermelho. E Rayquaza, verde. Ou seja, muita gente acredita que os recortes estão ali para representar, para usar Pokémon que representariam essas cores. Lugia branco, como vocês estão vendo aqui, ó, Lugia branco, Kyogre azul, Groudon vermelho e Rayquaza verde. E aqui tá no meio do caminho, porque a partir daí, na segunda metade dessas pistas, o Riddler Crew começaria a usar recortes de Pokémon que apontariam para o segundo padrão de cores, o CMYK. Caso você não saiba, CMYK significa ciano, magenta, o Y é de yellow, amarelo, e o K de black, preto. Não me pergunte por quê, eu não lembro. Lembro que já estudei isso na época eu fazia faculdade, mas eu já não lembro porque o K é de preto, eu sei que é.
beleza? Pode confiar. Então, as próximas 4 pistas, os próximos 4 recortes apontariam para Pokémon que teriam essas cores. E vejam só qual foi o 5º Pokémon que apareceu. Zekrom. E o Zekrom é majoritariamente preto. Então, isso corroboraria com essa teoria de que o Ridley-Coo estaria apontando para esses padrões de cores. Sendo assim, os próximos 3 Pokémon que o Ridley-Coo utilizaria representaria cores como ciano, magenta e amarelo. O ciano, muita gente acredita que ele pode usar o Zacian. O magenta poderia ser vários Pokémon, como o Yveltal, como o próprio Zamazenta. E aí sobraria o amarelo. Qual Pokémon lendário amarelo a gente tem como mascote de uma geração ou de um jogo, que é estampado na capa de um jogo? Nenhum. Mas alguns têm ali umas cores amarelo. Por exemplo, o Ho-Oh poderia ser utilizado para representar o amarelo. O Solgaleo poderia ser utilizado para representar o amarelo também. E mais, fugindo um pouco dessa onda de lendários, a gente poderia até ver o Pikachu representando o amarelo. Afinal, o Pikachu é capa da versão Yellow, da versão amarelo. Mas ele não é um Pokémon lendário e pelo padrão que a gente está vendo o Ridley-Coo utilizar, ele está usando apenas Pokémon lendários. Beleza, então a gente meio que, supondo que tudo isso que a gente esteja falando seja verdade, identificamos e deciframos a charada do Ridley-Coo. Ele está utilizando Pokémon que representem esses padrões de cores. O que isso teria a ver com os novos Pokémon lendários da 9ª geração? Afinal de contas, a charada do mês de abril é justamente sobre os novos mascotes. Vamos lá que eu vou mostrar uma nova imagem para vocês. Esse aqui é um tweet do Soul Silver Art. Ele faz um trabalho muito legal tentando decifrar as charadas do Ridley-Coo e tentando pescar vazamentos reais, separando dos falsos. Aqui ele diz que acredita que o Ridley-Coo possa estar falando sobre um novo mascote, ou sobre até os 2 mascotes de Scarlet Violet, mas especificamente sobre um novo mascote, o 3º lendário que fecharia o trio de lendários principal da 9ª geração. E esse espectro de cores que ele posta aqui, essa imagem, é muito interessante. Vejam só, à esquerda a gente tem o Escarlate, e se a gente pensar que a gente tem uma versão chamada literalmente Escarlate, pode ser que o lendário dessa versão, o mascote dessa versão, represente toda essa parte do espectro. Mesma coisa para o outro lado, lá na direita a gente tem o Violeta. A gente tem uma versão Violeta, o lendário que estaria na capa da versão Violeta representaria toda essa parte do espectro. Faltaria então o miolo do espectro. E o miolo do espectro a gente tem justamente o arco-íris. Então, segundo o Soul Silver Art, a gente poderia ter um 3º lendário inspirado no arco-íris. Lembrando que a gente já tem mais ou menos o símbolo, ou pelo menos alguma coisa que apontaria para esses mascotes naqueles brasões que apareceram no primeiro trailer, né? A gente tem os brasões das laranjas e das uvas. A gente sabe se o lendário de Scarlet vai ser full inspirado em laranjas? Não, mas pode ser que sim. E aí o de Violeta, o de Violet seria inspirado em uvas. E aí a gente teria 2 lendários inspirados em frutas, o que faria a gente caminhar naturalmente para um 3º lendário também inspirado em fruta. Pode ser isso? Pode ser. Não necessariamente seria, mas poderia ser. Agora a questão é, a gente vai ter de fato um lendário inspirado literalmente em laranja? Ou a gente teria uma outra coisa para representar Scarlet? Mesma coisa para Violet, um lendário literalmente inspirado em uvas, ou a gente teria uma outra coisa diferente, um pouco mais lúdica, que pode até usar elementos de uva, mas não seja literalmente uva. Bom, com isso em mente, a gente começou a pensar em quais animais ou no que esse 3º lendário arco-íris poderia ser inspirado. Se liga só. A gente separou aqui a imagem do pavão, e o pavão é esse animal com essas penas muito chamativas. No miolo das penas tem essas cores bem interessantes. Então a gente poderia... Eu não me lembro de cabeça nenhum Pokémon, que seja inspirado no pavão, principalmente Pokémon lendário, realmente não lembro. Então a gente poderia ter um Pokémon lendário inspirado no pavão. E aí as penas poderiam ter as cores do arco-íris para fechar com uma cereja no bolo essa charada e a gente desvendar a charada do Ridley-Coo. Ou então, o que eu acho até mais interessante, a gente tem aqui a aranha-pavão.
E a aranha-pavão tem esse abdômen multicolorido que pode ter cores do arco-íris. E em Pokémon, né, em Scarlet Violet, na nona geração, a gente poderia ter um lendário aranha com um abdômen que remetesse ao arco-íris. E por que isso pra mim é até mais interessante? Porque no primeiro trailer a gente tem essa imagem aqui, ó, que parece pra mim, pelo menos, claramente uma teia de aranha. E muita gente conjecturou, imaginou que isso poderia ser o símbolo da equipe vilã, que isso poderia ser o símbolo de algum Pokémon. Enfim, quem sabe uma equipe vilã que esteja correndo atrás do terceiro lendário da franquia. Afinal, os dois primeiros lendários, os mascotes de Scarlet Violet, representariam ou seriam mascotes dessas possíveis duas escolas, né? A escola laranja e a escola uva, a escola violeta. Então, um terceiro lendário que representasse os vilões pode ser interessante. Essa teia de aranha, combinado com a ideia do arco-íris, combinado com a ideia da aranha-pavão, pra mim, faz bastante sentido. Mas, por enquanto, tudo isso é rumor, tudo isso é a gente tentando interpretar as charadas do Ridley Cooke, beleza? Não leve como se fosse verdade absoluta, é só a gente teorizando em cima das pouquíssimas informações que a gente tem, principalmente informações decodificadas pelo Ridley Cooke, que adora soltar essas charadas, beleza? Mas aí, você acha que a gente tá no caminho certo para decifrar essa charada, ou você pensa em algo totalmente diferente do que eu falei aqui? Deixa aí embaixo nos comentários, e se curte esse tipo de vídeo, deixa o seu like no vídeo. Dá uma curtidinha, dá o seu joinha, porque isso apoia muito o canal, ajuda muito o canal a continuar crescendo, e eu vejo que vocês estão afim de continuar teorizando junto comigo até o lançamento de novas informações oficiais de Scarlet Violet, beleza? Não esqueça também de se inscrever no canal caso você ainda não seja um fantasma fiel, ative o sininho de notificações para não perder nada do mundo Pokémon e compartilhe esse conteúdo com os amigos para que sempre tenha novas pessoas chegando e confabulando com a gente, beleza? Conto sempre com o apoio de vocês, fantasmas! Muito obrigado por tudo, pela força sempre, e até a próxima!